Durante investigações da Polícia Federal, investigações sob sigilo de justiça, nós percebemos que algumas pessoas que se utilizavam de blogs para postarem, para realizar algumas postagens, elas estavam atuando de modo a causar embaraço à investigação sobre a organização criminosa que nós vínhamos desenvolvendo. Dessas postagens e das circunstâncias, dentre outros fatos, nós percebemos indícios da participação de servidor da Polícia Federal nos fatos. Durante as investigações, inclusive, nós tivemos acesso a imagens de câmeras de um hotel, no qual esse servidor foi tentar falar com policiais que atuavam na investigação sigilosa. Nós conseguimos comprovar que realmente havia o vínculo entre esse servidor policial federal com alguns desses blogueiros, que ao realizarem essas postagens, eles tinham interesse não de informar, mas o interesse prévio, pré-determinado, de causar embaraço à investigação da Polícia Federal, que envolvia organização criminosa, como também de causar danos a imagens de pessoas, em especial políticos, empresários, servidores públicos. Para se ter uma ideia, algumas dessas postagens, o indivíduo ele desvirtuava completamente a notícia para enfatizar não a pessoa, por exemplo, que havia sido alvo de uma prisão da Polícia Federal, mas sim o fato de ela ser parente, dela ter algum parentesco com algum político. Medidas de interceptação telefônica comprovaram o dolo na prática na intenção, né, de causar dano à imagem dessas pessoas, né, e com isso induzi-las ou provocá-las, ou, enfim, atuar de tal modo que as pessoas se viam obrigadas a efetuar pagamentos para que tivessem paz. É importante esclarecer que a investigação ela não se baseou somente em medida de interceptação telefônica, né? Nós tivemos diligências de campo, nós realizamos outras medidas cautelares, né, e todas elas foram nesse sentido. Nós acompanhamos as postagens nesses blogs, nós verificamos que enquanto eles extorquiam, enquanto eles efetuavam e intensificavam as postagens negativas à imagem dessas pessoas, inclusive requentando publicações, né, que não tinham mais nem contemporaneidade, né, eles, enquanto eles conversavam a esse respeito, enquanto eles falavam da intenção em, por exemplo, arrochar a pessoa, né, num determinado momento, quando eles recebiam o pagamento, eles comemoravam o pagamento, eles conversavam em tom de chacota, riam de suas vítimas, né, e paravam de efetuar as postagens negativas. Em alguns casos, inclusive, realizavam postagens positivas, eles mudavam o comportamento. Essas pessoas, elas se aproximaram desse policial federal, solicitaram dele informações privilegiadas, informações sob sigilo de justiça, que ele tem um dever funcional de não prestá-las, né, e que informações que todos sabem que, se divulgadas anteriormente, evidentemente causariam embaraço, prejuízo à investigação, na medida em que permitiria o conhecimento prévio dos investigados, a destruição de provas, a fuga, né, e por aí vai. Esses blogueiros solicitaram essas informações privilegiadas, né, e, de outro lado, eles passaram a efetuar postagens elogiosas à candidatura e à pessoa desse policial federal, para, desse modo, promover a candidatura dele, né? Essa foi a vantagem, essas foram as vantagens que eles
trocaram entre si, né, e assim praticaram os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva majoradas. Nós identificamos essa atuação no caso específico que foi investigado nos autos a partir do ano de 2014, né, que foi exatamente no período eleitoral. Teve, na mesma época, de forma contemporânea, postagens sobre investigação policial federal em curso e ainda sigilosa, mais especificamente a Operação Lilliput, né? Houve uma postagem de um blogueiro, o blogueiro Luiz Pablo, ele fez essa postagem sobre a Operação Lilliput no ano 2014, e na mesma época ele efetuou várias postagens de cunho político em favorecimento à campanha desse policial federal. O grupo ele tem uma atuação variada, né? Já se comentava na cidade que realmente eles tinham esse modo de vida e costumavam praticar extorsões a partir de publicações contra a imagem de pessoas, né? Mas, no caso específico, nós percebemos uma predileção por grandes empresários, né, e também por algumas pessoas politicamente expostas. O valor variava de acordo com a vítima. A depender da vítima, tinha pessoas que chegavam a pagar R$ 1.500 para retirar uma postagem, ou chegando a 10 mil ou até mais. Há registro, inclusive, de um caso em que, pelo poder econômico da vítima, e que vinha sendo perseguida desde o ano 2013, esses blogueiros se reuniram sob o comando do principal, que já foi citado, né? E a partir disso aí eles conseguiram extorquir do empresário uma alta soma que teria permitido ao blogueiro que capitania esse esquema a aquisição de um veículo novo. Mas tem valor aproximado de quanto essa quadrilha aí estava extorquindo? Nós ainda não estimamos, mesmo porque eles evitavam tratar a esse respeito. Mas chegaram a tratar em casos pontuais. E aí, dentro do grupo, eles dividiam o seu modo de atuação. Então, havia aqueles que realizavam as postagens negativas à imagem das vítimas, né? Havia aqueles que que não efetuavam essas postagens exatamente para se aproximarem das vítimas como se fosse alguém para ajudá-las, né? E fazer intermediar, né, o contato entre aqueles que estavam postando e a vítima, sendo que após o pagamento todos eles dividiam o valor auferido, né, que chegava de R$ 1.500 por blogueiro até valores superiores, que superavam R$ 10.000. Isso dependia também da quantidade de blogueiros que eram envolvidos em cada fato. Mas são fatos que se repetem corriqueiramente, alguns mais e outros menos, né? É tão conhecida essa prática que eles, inclusive, em determinados casos, algum blogueiro chega a fazer uma publicação negativa. Após um tempo, ele recebe um valor para retirar a publicação do ar, né? E outros blogueiros, percebendo a retirada, republicam aquilo ali para também receberem e extorquirem de suas vítimas. Havia uma divisão de tarefas, de modo que quem comandava normalmente não efetuava essas postagens, exceto quando o poder econômico ou político da vítima valia a pena para esse tipo de exposição, e era necessária esse tipo de exposição para chegar ao intento criminoso desejado.